Vem cá, filho, fica ali. Você saiu dali porque eu vou te casar em nome de Jesus. Tem que ficar aqui para mim, para já começar a orar. Amém? Queridos, sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em João, Evangelho de São João, capítulo de número 20. João capítulo 20, a partir do verso 1. Amém? Ainda dentro do tema imparáveis, eu quero que você fique bem atento ao que eu vou falar nessa noite, porque algumas coisas precisam ficar bem consistente no nosso coração, para que possamos ser uma igreja que não para por nada, que possamos prosseguir, ir adiante, que possamos alcançar o que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e tocou e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e viu no chão os lençóis, e viu que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os outros lençóis, mas dobrado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, esse é João. Viu e creu, porque ainda não sabia a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para sua casa. Sabe, esse texto é um texto pouco lido, mas um texto clássico. É um texto que expressa e que mostra a ressurreição de Cristo. Todos nós, quando lemos ou estudamos os evangelhos, ficamos maravilhados. Por quê? Porque eu digo, ficamos maravilhados porque encontramos um Jesus que operou sinais, prodígios e maravilhas. Encontramos um Jesus que fez tantas coisas. Só que Jesus Cristo, ele sabia e também predizia a sua morte e também a sua ressurreição. Mas tem algo nesse texto que me chama muito a atenção. Tem algo nesse texto que realmente impressiona a minha alma. E uma das coisas que impressiona a minha alma nesse texto é quando Maria Madalena, ao chegar no sepulcro, ela percebe que Jesus Cristo não está mais lá. Sabe, essa mulher, ao ver a pedra removida, ela não entra no sepulcro, mas ela sai correndo e fala para os discípulos: olha, roubaram o corpo do mestre.
E o que eu entendo nesse texto ainda é que quando os discípulos saem correndo, eles eram ainda 11 discípulos, mas apenas 2 correm para o grande mistério da ressurreição. Apressam os seus pés para saber o que havia acontecido. E quando chegam ao sepulcro, diz a Bíblia que João chega primeiro, que é o discípulo a quem Jesus amava, e esse não entra. E chegando então, ele vê os lençóis enrolados. Pedro, eu sou apaixonado com esse moço, porque ele é atrevido. Ele não só chega, mas ele entra. E ao entrar, algo chama a atenção de Pedro. E o que chama a atenção de Pedro não é os lençóis que estão enrolados, mas é um lençol ou um lenço que está dobrado em um lugar à parte. E o que eu entendo nesse texto e buscando estudar sobre esse lenço dobrado, é interessante que entendamos a cultura judaica. Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia vai dizer: veio para os seus. Quem? Os judeus. Mas os seus não os receberam. Mas todos quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A linguagem desse evangelho era para os judeus, então é necessário que nós entendamos um pouco da cultura judaica. E o que diz a cultura judaica a respeito desse lenço dobrado? Segundo alguns historiadores, vai dizer que a cultura judaica ensina que um servo, ao servir à mesa do seu senhor, o seu senhor está comendo, e ele não fica na mesa aonde serve-se, ou a mesa de jantar, mas ele fica numa sala separada, e de longe ele consegue ver a mesa, e quando ele vê que não tem ninguém mais à mesa, ele se aproxima da mesa, e quando ele chega na mesa, ele vê, se por um acaso o lenço, ou seja, o guardanapo estiver enrolado, ele pode então recolher os talheres da mesa, porque todos acabaram a refeição, e então ele pode recolher os talheres. Quando Pedro chega dentro do sepulcro e vê os lenços enrolados, o que Pedro começa a entender é que já está terminado, ou seja, aquela mesa está pronta, Jesus Cristo morreu e também vai ressuscitar. Só que Pedro, ele olha para um lenço dobrado em um lugar à parte. A outra coisa que eu aprendo com a cultura judaica, que se esse moço chegar até a mesa, e por uma acaso ele não vê ninguém à mesa, mas se ele chega na mesa, e ele vê o lenço dobrado, ele não pode tirar a mesa, porque ainda não acabaram a refeição. É como se o Senhor estivesse dizendo, o seu patrão dizendo para ele: não tire a minha mesa porque eu fui responder um telegrama, não tire a minha mesa porque eu fui ali, mas eu vou voltar. Em outras palavras, quando Pedro olha para o lenço dobrado, Jesus está dizendo para ele: Pedro, está consumado, o lenço está dobrado, eu morri, eu ressuscitei, mas o lenço está dobrado, não está terminado, Pedro, eu fui e está dobrado porque eu vou voltar para a mesa, fica tranquilo, eu não vos abandonei, eu fui para o céu para vos preparar lugar, fica em paz, o lenço está dobrado. Agora a pergunta que eu faço é, se nós queremos esse lenço em nossa mesa, se nós temos esse lenço em nossa mesa, nós somos uma igreja imparável, porque nós esperamos por algo maior do que essa terra pode nos oferecer. Pedro diz: João, eu entendi, ele morreu, ressuscitou, mas aqui um lenço dobrado, João, ele vai voltar para a mesa. O nosso Senhor se levantou da mesa, mas ele vai voltar. O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, irmãos, estava dentro do sepulcro dobrado em lugar à parte. Confesso, irmãos, que eu já li esse texto várias vezes e não entendia por que um lenço dobrado. O Senhor quer falar conosco na sua palavra. O segredo é o que iremos fazer enquanto Ele não volta. O que fazemos enquanto Ele não volta?
porque Ele vai voltar. A convicção que temos é que Ele vai voltar. Mas o que faremos enquanto Ele não volta? Sabe, quando eu leio esse texto, eu vou lá para João capítulo 11, e a Bíblia vai dizer de duas irmãs que disseram: ei, vá atrás de Jesus e diga a ele que aquele a quem ele ama está enfermo. E eles vão atrás de Jesus uma vez em que Jesus já tinha ido em Betânia. Jesus já conhecia Lázaro, mas Jesus vai voltar em Betânia. Enquanto Jesus não volta para Betânia, o que acontece é que Maria, quando Jesus chega em Betânia 4 dias depois, encontra Maria incrédula, encontra Maria como Marta estava. Como vejo isso? Simples. Quando eu e você lemos a Bíblia, diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus Cristo chega em Betânia, Marta o vê primeiro e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus Cristo encontra com Maria, o que Maria fala? Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Para sermos imparáveis, precisamos compreender que Jesus Cristo, Ele não vem decretar derrota, Ele não vem para velório. Jesus nunca participou de velório algum. Ele vem para ressuscitar sonhos, ressuscitar vida. Ele vem para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Sabe, quando Maria coloca a pedra no sepulcro de Lázaro, Ele está dizendo: não tem mais jeito, não tem mais solução. Muitos de nós nossos sonhos pararam, o nosso ministério parou, nós nos tornamos pessoas que somos paráveis por nós mesmos, por nossa consciência. Por quê? Porque colocamos a pedra sobre a porta do sepulcro nosso, que nós mesmos cavamos. Nós precisamos aprender um pouco com aquele homem que diz: Senhor, a minha filha está enferma, vamos lá em casa, o Senhor vai impor a mão sobre ela e ela vai ser curada. No meio do caminho, uma mulher que tem um fluxo de sangue para Jesus e começa a fazer aquele negócio todo que nós vemos lá, toca em Jesus, e Jesus quer saber quem foi que tocou nele. Imagina um pai que tem uma filha de 12 anos enferma em casa à beira da morte, e Jesus quer saber, pastor Aguinaldo, quem foi que tocou nele. Se é nós, faz Jesus, por favor, ei, a minha filha está morrendo, e o Senhor quer saber quem te tocou. Mas ele fica tranquilo, porque por mais que a enfermidade está na casa dele, por mais que o anjo da morte está rondando a casa dele, quem está vindo com ele agora é o autor da vida. Quem está vindo com ele agora é aquele que era e que é e que há de vir buscar a igreja. É aquele que pode vencer a morte. Sabe o que acontece? Que alguém chega e fala para ele assim: ei, não enfades mais o mestre, sua filha acabou de morrer. Se é eu e você, o que dava de voadora gospel em Jesus, de pescoção gospel em Jesus, só demorou demais. Mas ele não. Diz: Jairo, crê somente. E chegando na casa daquele moço, ele diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta e anda. Menina, não pare. Família, não chore. Família, prossiga. É o mesmo que Jesus Cristo olhar para aquele pai e dizer: o que te impedia de prosseguir a sua filha enferma, não impede mais. Prossiga. Não pare. Não pare. Existe um lenço dobrado sobre a sua mesa. Ele vai voltar. Enquanto ele não volta, o que ele espera de nós é que nós sejamos crente, que sejamos pessoas que acreditem. Sabe,
Tem um texto que eu sou apaixonado. Em Marcos capítulo 5, diz a Bíblia que Jesus Cristo está dormindo na polpa de um barco. O vento, a tempestade veio. Os discípulos acordam ele e ele fala: calma, vento, cala-te, tempestade. E os discípulos começam: quem é esse? Quem é esse que até o vento e a tempestade obedecem a sua voz? Quem é esse? Chegando em Gadara, o barco para e a Bíblia diz que descendo ele do barco, ele quem? Jesus, vem ao encontro dele o endemoniado de Gadara. O moço, que segundo o que diz a Bíblia, ele tinha mais de 2.000 demônios no seu corpo, porque a manada de porcos era mais de 2.000 porcos. E quando então ele desce do barco, esse endemoniado vem, prostra aos pés dele e fala: filho do Deus Altíssimo, por que nos incomoda antes do tempo? Há poucos instantes atrás, os discípulos estavam perguntando: quem é este que até o vento obedece a sua voz? Nós, discípulos, às vezes não sabemos o Senhor que temos, mas os demônios conhecem e estremecem a voz dele. Nós, enquanto ele não vem, precisamos ter intimidade com ele para conhecer quem realmente ele é. E sabe o que acontece? O segredo de sermos pessoas imparáveis é quando estamos dispostos a fazer o que Cristo fez, a descer do barco, a sair do barco. Os discípulos estavam no barco e veio uma tempestade. Jesus acalma a tempestade. Agora, quando chega em Gadara, o que acontece é que Jesus desembarca, mas os discípulos ficam lá. Jesus sai do barco e transforma a vida daquele moço que é endemoniado. E os discípulos estão lá dentro. O problema, meu e seu, é que às vezes a nossa vida está uma bagunça. Jesus vem e conserta ela, e nós só queremos ficar dentro desse barco aqui, nos domingos, nas quartas-feiras. Nós queremos aproveitar esse momento maravilhoso de festividade. Queremos falar línguas estranhas, queremos fazer um monte de coisa, mas nós não queremos sair do barco. Nós é quem paramos os sonhos de Deus na nossa vida. Nós é quem paramos aquilo que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia vai dizer, no capítulo 5, que esse moço chamado endemoniado de Gadara, quando Jesus Cristo está lá pregando o Evangelho, então aqueles cidadãos da cidade ficam escandalizados. Sabe por quê? Porque quando chega a ver ele sentado, imagina, o endemoniado, um homem que ficava dentro do cemitério, ele agora está sentado, calmo, tranquilo, sentado, vestido e em perfeito juízo. Pensa comigo, o endemoniado está sentado. Por que ele está sentado? Porque ele agora tem a paz. O Jeová Shalom está sobre ele. Ele está vestido porque o Jeová Jireh, o Deus da provisão, está sobre ele. E ele está em perfeito juízo, ou seja, ele agora não mora mais dentro do cemitério, ele não fala mais sozinho. Diz a Bíblia que ele era amarrado com correntes, com algemas, não precisa mais. Sabe por quê? Ele agora está em perfeito juízo, porque o Jeová Rafá, o Deus da cura, curou a sua alma, o seu corpo e o seu espírito. E sabe o que ele faz enquanto Jesus não vem? Esse moço endemoniado, Jesus fala: volta para dentro do barco para atravessar para o outro lado do mar. E então esse endemoniado, esse moço que outrora era endemoniado, fala: Senhor, eu quero ir contigo. Ele fala: não, no meu barco já tem religioso demais, fica aqui. E fala para todos os seus quão grande obra e quão grande misericórdia o Senhor fez por ti. Diz a Bíblia que ele não pregou só para os seus, mas ele pregou o Evangelho em toda Decápolis. Nas 10 cidades ele pregou o Evangelho.
Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? Para ser imparável eu não preciso de título. Para ser imparável eu não preciso de nome. Para ser imparável eu só preciso ser servo. Só servo. Esse moço simplesmente tinha na sua mesa o lenço dobrado. Ele sabia que Jesus vai voltar. E enquanto Jesus não voltava, o que ele não podia fazer? Ele não podia parar. Ele tinha que continuar. Ele tinha que ir adiante. Ele tinha que prosseguir. Prosseguir. O problema é que nós muitas vezes ficamos dentro do barco, nós não queremos descer, e nós não iremos conhecer o secreto do que Jesus tem para nós, o mistério da sua ressurreição. Ele morreu por nós, ele foi ressurreto por nós, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, para não parar, mas para continuar, para ir além, para ir adiante. Depois disso aqui, que Pedro e João chegam dentro do sepulcro e vê o lenço dobrado, eles voltam correndo lá para dentro do lugar que eles estavam, e diz a Bíblia, Jesus Cristo aparece e ele diz: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio agora. Enquanto Ele não volta, o que cabe a nós é cumprir o ide de Jesus. O que é o ide de Jesus? É sair daqui para outra cidade? Não. O ide de Jesus é o provérbio de estar indo aonde quer que eu esteja, supermercado, faculdade, falei isso aqui ontem, na escola, aonde eu estiver, eu vou pregar o evangelho. O único provérbio aqui, aliás, o único verbo que não muda aqui é pregar. Nós devemos pregar o evangelho aonde quer que nós estejamos. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Enquanto ele não volta, eu preciso entender uma coisa aqui. Para que eu seja uma igreja imparável, eu preciso entender uma coisa interessante aqui. No capítulo 19, no versículo 38. Enquanto ele não volta, o que eu tenho que fazer? Versículo 38 do capítulo 19. Abre aí comigo. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente tivera com Jesus, de noite, levando quase 100 libras de composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias. Para que o processo da ressurreição aconteça, para que o mistério da volta de Cristo aconteça na minha e na sua vida, algo tem que acontecer. José de Arimateia faz uma coisa. Ele era discípulo em oculto. Para que sejamos, Gleice, jovens imparáveis, algo tem que acontecer no meio desses jovens aqui. E eu quero deixar um recado para vocês e para mim. Precisamos ser jovens, precisamos ser uma igreja relevante. E não uma igreja em evidência. Quem é evidente, luta, briga por aparecer na igreja. Luta, briga por cargo na igreja. Mas quem é relevante, pastor Aguinaldo, faz sem ninguém ver. Quem é relevante, faz, Gleice, sem que ninguém perceba. Quem é relevante, tem zelo, tem cuidado pelo corpo de Cristo. Os discípulos estão escondidos,
E José de Arimateia, que era discípulo e oculto, chega agora e diz: ei Pilatos, eu quero o corpo de Jesus. E Pilatos diz: pode pegar. Permite dizer que aquele corpo pesava em média de 90 a 95 quilos. Ele não está preocupado se o corpo é pesado. Ele está interessado que esse corpo é de Jesus. Esse corpo é de Cristo. E se é de Cristo, vale a pena cuidar. Se é de Cristo, vale a pena carregar. Se é de Cristo, vale a pena zelar. Se é de Cristo, vale a pena pagar o preço. Se é de Cristo, eu vou cuidar. José de Arimateia não é um discípulo em evidência, mas é um discípulo relevante. Presta atenção. O corpo de Jesus está exposto na cruz. Mosquito, pensa, ele é um corpo, ele é um defunto, carne e osso. Se ele fica exposto ali, ele vai entrar em fase de decomposição. As aves de rapina, que é o urubu, vai vir pousar sobre esse corpo. Mas José de Arimateia está dizendo: no corpo de Jesus não vai pousar ave de rapina, porque o meu Jesus vai ser sepultado, vai ressuscitar e vai voltar para buscar a igreja. E eu vou zelar esse corpo. Sabe o que quer dizer com isso? Que você está inserido nesse corpo, e você tem que cuidar desse corpo até que Jesus Cristo venha. Não permita que as aves de rapina do urubu, que é Satanás, venha pousar sobre esse corpo. Esse congresso não é de jovens apenas, mas esse congresso é do corpo de Cristo. Essa igreja não é do pastor Aguinaldo, mas esse é o corpo de Cristo, que o Senhor confiou a ele de cuidar e de zelar. E você, se é relevante, ajuda. A ave de rapina não vai pousar sobre esse corpo. José de Arimateia vai dizer: o corpo do meu Jesus não vai ficar exposto. Ontem eu falava e vou falar de novo. Sabe o que tem feito muitos jovens parar no reino de Deus? Porque eles pecam e eles acham que acabou, é ponto final, e não é. Quando nós somos uma igreja relevante, é aí que iremos abraçar ele e dizer: vem cá, eu vou pegar você, caminha comigo, eu vou zelar de você, porque as aves de rapina não vai pousar sobre você, porque você é corpo de Cristo. Olha para esse irmão lindo do seu lado aí, fala para ele: cuida de mim, viu? Mas fala com voz de crente, fala: cuida de mim. Fala com ele: está vendo aqui? É corpo de Cristo, viu? Não, seja mais ousado em nome de Jesus. Está vendo isso aqui? Morada do Espírito Santo. Agora fala para o seu irmão assim: fica tranquilo, sobre o seu corpo, que é corpo de Cristo, ave de rapina não vai pousar. Não vai pousar. Eu daria um glória se eu fosse você, corpo de Cristo. José de Arimateia, ele fala: Pilatos, eu quero o corpo do meu mestre, filho, porque o corpo do meu mestre não vai ficar aqui virando caveira, não. O corpo do meu mestre vai ser enrolado em lençol, vai ser cuidado, vai para o sepulcro, porque o terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele vai ser cuidado. Parece defunto, mas não é. O seu irmão está triste, está angustiado, parece defunto, mas não é. Qualquer momento o Espírito Santo vai mudar a história dele. Você tem que cuidar dele. Tem que cuidar dele. Aleluia. Você vai cuidar dele. Sabe o maior segredo? O problema é que nós viramos especialistas em criticar o corpo de Cristo,
Somos evidentes. Somos evidentes, temos carga na igreja, nós amamos a igreja. Se nós não temos mais carga, essa igreja não presta mais. Mas nós somos evidentes, nós defendemos o corpo de Cristo. Nós somos apaixonados com o corpo de Cristo. Nós queremos viver em comunhão com o corpo de Cristo. Nós temos prazer de ir na casa do irmão e tomar um café com ele. Pastor, não tem o pão não. Leva o pão e o café, ele passa o café e você vai comer o pão com ele, não tem desculpa mais. Já leva o pão e o café, trouxe para nós bater um papo. Isso é cuidar, zelar do corpo de Cristo. Até que ele venha, é preciso que essa igreja tenha comunhão, para ele levar para o céu. Não existe comunhão vertical sem antes a comunhão, essa comunhão aqui horizontal. O corpo de Cristo. Zela do corpo, gente. Cuida do corpo. Olha para o corpo. Falta alguém? Quem está faltando hoje aqui? Quem? O WhatsApp, cadê? Liga para ele. Isso é ser imparável. Isso é ser imparável. Tem uma igreja de um pastor amigo meu, que ele passou por um período terrível na vida dele, de adultério, e ele falou o seguinte: hoje o lema da igreja dele é: se é para desistir, desista, mas de andar sozinho. Vai desistir? Desista mesmo, mas desista de andar sozinho. E aí, José de Arimateia vai descer o corpo de Cristo, que pesa em média de 90 a 95 quilos, porque está morto o corpo de Jesus, o defunto. Ele não está preocupado se é pesado, ele não está preocupado se vai levar tempo, mas ele vai cuidar desse corpo. Quando eu me predisponho a ser uma igreja relevante na vida da sociedade, na vida da comunidade, na vida do meu irmão, Deus levanta sempre o Nicodemos para me ajudar. Deus sempre vai te levantar um Nicodemos. Existem muitos José de Arimateia, mas está em falta de Nicodemos, aqueles que ajudam, aqueles que estão disponíveis. Eu ouvi essa frase a vida inteira: Deus não chama o capacitado, Ele capacita o chamado. Só que eu vou muito mais além. Deus não só capacita o chamado, Deus quer os disponíveis. Se você estiver disponível, pronto. A pessoa que tem maior dor na igreja é aquela pessoa que fala assim: irmão, você vai fazer o quê? Sem fazer nada. É a melhor pessoa que Deus quer, mas que seja disponível para aprender a fazer tudo. Zelar do corpo, cuidar do corpo, ser relevante. Ser relevante. Quem vai lavar o banheiro hoje? É eu? Você crê na oração? Visitante na igreja, gosta muito no banheiro. Você começa a lavar o banheiro e falar, e já começa a orar lá. Ah, Jesus, o visitante que vier aqui nesse banheiro hoje, só toma ele, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Te contar um testemunho. Uma irmã que vinha para a igreja sempre limpar os bancos da igreja. Pastor Guinaldo chegava na igreja 2 horas antes do culto e limpava banco por banco da igreja. Zeladora da igreja, voluntária. E o tempo que ela foi zeladora da igreja, nunca se teve tanta conversão quanto naquele tempo. Todo culto, 10, 15 pessoas aceitavam Jesus. E foram descobrir. Um irmão, um dia, à espreita, vendo ela limpar a igreja. Cada banco que ela limpava, ajoelhava e orava: Senhor,
Quem sentar aqui hoje, que o Senhor fale o coração dele, que o Senhor restaure o casamento dele, que o Senhor restaure a vida dele. Isso é ministério, isso é chamado, isso é chamado. Zelar do corpo, cuidar do corpo, ser José de Arimateia, ser discípulo sem ninguém te ver. Sabe por quê? Davi venceu o gigante, porque as batalhas maiores que ele venceu é quando ninguém viu. Me mostra o texto, em nome de Jesus, que ele matou o leão, que ele matou o urso. Aonde está escrito? Não, eu quero o texto, ele brigando com o leão e brigando com o urso. Eu quero esse texto. Me dá esse texto em nome de Jesus. Não. Tem o texto. Mas quando ele fala para o rei, quando ele fala para Saul, ele fala: meu rei, eu vou pegar esse gigante, vou acabar com a raça dele, deixa comigo. Sou pequeno, mas sou grande no Senhor. Essa tradução, José Geraldo, capítulo 1, versículo 1, fica tranquilo, tá? É a nova versão 2019. Está escrito assim, não, mas é mais ou menos nesse negócio. Ele fala assim: deixa comigo, fica tranquilo, porque o meu Deus me livrou da mão do leão e do urso, vai me livrar da mão desse filisteu. O meu Deus me livrou da mão do leão e do urso. Ele conta a história, fala assim: meu Senhor, eu estava no campo lá, eu estava passando as ovelhas do meu papai, de repente veio o leão e pegou a ovelha do meu pai, eu fui lá e peguei, a ovelha é minha, matei o leão, aí veio o urso, eu matei o urso também, eu vou matar esse gigante. Igreja relevante é uma igreja grata. Davi vence o gigante pela gratidão que ele tinha em Deus. Ele fala para o gigante: você vem contra mim com varapaus e com espada, mas eu, filhão, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Já venceu alguma vez na sua vida? Já teve vitória na sua vida? Então por que você vai ser imparável? Por que você vai permitir parar? Pastor, eu caí. Levanta, sacode a poeira e bola para frente, para cima, vamos embora, vamos romper. Vamos romper. É por isso que eu amo Casa de Recuperação. Porque chega o cara de cabeça baixa lá e fala: pastor, eu cantava na igreja, sabe? Mas não canto mais, porque eu usei droga. Eu falei: então vai cantar aqui, meu filho. Pega esse violão e vamos dar glória em nome de Jesus. Pega esse violão e vamos dar glória em nome de Jesus. Eu tenho um grande amigo, que nessa hora inclusive está lá no samba. Um grupo pagode já famoso aí na minha cidade. Roda Minas Gerais e o Brasil está indo para São Paulo gravar, vem em Belo Horizonte, vai para São Paulo cantar. Era crente. Aliás, só não está indo na igreja. E toca secular. E esse cabelo doido aqui, eu sou crente, viu gente? Fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Sou crente. Ele tinha um cabelo igual ao meu. E eu quis colocar o cabelo com a mesma pessoa que ele colocou e comecei a conversar com ele. Somos amigos há mais de 10 anos. E eu falei: rapaz, está bem no pagode, hein? Eu falei: vou voltar a cantar pagode para Jesus. Falei com ele, eu falei: vou fazer uma banda, eu vou voltar com a minha banda. Falei para ele. E ele disse para mim: vai lá no meu pagode. Eu falei: eu vou. Você vai deixar eu cantar Jesus lá? Pregar Jesus lá? Eu falei: meu filho, eu ainda toco e canto com você. Eu falei: tá fechado, domingo que vem. Cheguei no pagodão, 500 pessoas, trem bacana lá, arrumadão. Quando eu pintei na porta, falei: gente, chegou alguém especial aqui hoje. Pastor Zé Geraldo, nós vamos cantar uma música gospel aqui, hein? Eu falei: Jesus, é esse negócio mesmo. Eu já estou aqui mesmo, vamos cantar. Cantamos uma música. Quando eu estou saindo, o pessoal: mais uma, mais uma. E sabe o que aconteceu? O povo começou a cantar.
Ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for. O povo começou a cantar. Aí veio alguns assim, na igreja de crente canta pagode, canta pagode, canta reggae, canta tudo que você quiser. Porque o diabo não criou nada. Ele quer deturpar o que Deus fez. A nossa igreja, que eu fui pastor algum tempo em Divinópolis, pastor Wilson Botelho, grande amigo, um centro de macumba atrás da igreja. Compramos o centro de macumba. Fizemos um projeto de Deus. E eu, pastor lá, menino. Começamos a tocar louvor normal, mas o povo não gostava do louvor normal, pastor não. E do lado da igreja eu vi um cidadão que ouvia forró todo dia. Aí eu falei com o rapaz que cantava comigo, falei, cara, não tem uns forrozinhos para cantar aqui na igreja, não? Ele falou, tem. Falei, então vamos cantar uns forrozinhos aqui em nome de Jesus? Ele saiu uns forrozinhos com os irmãos lá, que esse corinho de fogo. Os irmãos, o povo não entrava para a igreja, mas ficava tudo na porta da igreja ouvindo. Vai na igreja lá hoje. Tem obreiro lá hoje. Obreiro lá hoje. Que naquela época ia para a porta da igreja com latinha de cerveja para ouvir o louvor. Nós cantávamos samba lá. De Jesus. E o vizinho do lado, ele começava música na sexta-feira e desligava o som só 10 horas da noite. Mas na hora do culto ele desligava o som. Pastor, vai começar o culto? Vai. Desligar aqui. Falei, beleza, é nóis, filho. Partiu sucesso, comunidade, favela, tamo junto. Sabe o que o cara é hoje? Diácono da igreja. Um dia ele falou, pastor, estou com um cabrito aqui, um cordeiro assado. Culto de jovens. Nós numa pindaíba danada, sem dinheiro nem para comprar pipoca. Falou, traz os meninos aqui para tomar um guaraná comigo. Ele tinha tomado uma cervejinha, estava meio tonto. Toma um guaraná comigo aqui, pastor. E nós põe umas músicas de crente aqui. Falei, é agora, filho. Jesus ouviu minha oração, aleluia. Corremos para lá, comemos churrasco de graça, tomamos refrigerante. E o som dele ainda passou música de crente. Enquanto ele vem, enquanto ele não vem, nós precisamos ser luz em meio às trevas. Nós somos luz do mundo e sal na terra. Cara doido. Por doido eu já sou mesmo. Então, irmão, eu deixo Deus fazer o que quer da minha vida. 23 anos. Um cidadão mata uma mulher e deixa 5 filhos. Vai para o abrigo o cidadãozinho lá. Fala que é meu filho, eu vou lá e adoto um menino. 24 anos, casou agora, aleluia. O outro está viciado em droga. Eu com 17 anos de idade, interno na casa de recuperação, ele falou, eu quero ir embora. Eu falei, e se eu internar com você fica? Ele falou, eu fico. Eu vou interno com o cara, sem usar droga, sem nada. Ele recupera, vai embora e eu fico. 8 anos. Eu falei, Jesus, mas será que era eu que estava precisando recuperar? Nós precisamos, sabe o quê? Fazer o que Jesus Cristo fez. Precisamos descer do barco. Sair da religião. Sair da tradição. Sair. Algumas pessoas não nos conhecem. Algumas pessoas não conhecem a nossa história. Algumas pessoas não sabem quem nós somos. Mas basta Deus saber quem você é. Você não pode parar. Tem irmão que fala, não vou na igreja mais, porque a irmã não me cumprimentou. O lenço está dobrado, irmão, põe sobre a sua mesa, ele vai voltar para pedir buscar. Para de besteira. Zelo do corpo, cuide do corpo. Ah, não vou mais na igreja. Pastor Guinaldo, não vem mais nessa igreja porque a irmã não me cumprimentou. Sabe aquela irmã, nossa, snob comigo. No shopping, não cobrava estacionamento, agora cobra R$10. Os crentes continuam lá do mesmo jeito. Fui no shopping esses dias pagar uma conta, fiquei 15 minutos lá, me cobraram R$10. Eu continuo indo no shopping até hoje. Por que eu não paro de ir no shopping? Mas na igreja eu não vou. Irmão, isso aqui é o corpo de Cristo. O Senhor te chamou para ser José de Arimateia, para ser Nicodemos, para zelar do corpo, para cuidar do corpo. E tem outro mistério aqui que eu quero te falar agora. Nicodemos, José de Arimateia, ele vai sozinho. Ele toma iniciativa, sem ninguém mandar. E ele desce no corpo de Jesus. E aí vem Nicodemos.
Sabe o que eu entendo? O José de Arimateia é o pastor da igreja. Ele precisa fazer, ele vai adiante. Mas o que o pastor da igreja, José de Arimateia, precisa é que você, Nicodemos, esteja disposto a pegar a outra ponta do lençol para enrolar o corpo de Cristo. Sabe isso que eu vi aqui hoje? Que está em falta em muita igreja, parabéns. Glória a Deus por vocês. Tem igreja que eu vou que é rica e que às vezes precisa de uma cesta básica e não tem para dar para alguém, porque não tem na igreja, porque os irmãos não são liberais como vocês são. O evangelho dos dias atuais se prega com a mão direita e com a mão esquerda. Com a mão direita nós pregamos Jesus que está à destra de Deus. Com a mão esquerda nós pregamos com coração, com compaixão. Nós pregamos dando comida, pagando conta de água, pagando conta de luz. Pastor, ele não é crente, e daí se não é crente? Devemos fazer, o lenço está dobrado, ele vai voltar para buscar uma igreja que está disposta a ser relevante. O pastor Guinaldo sabe e conhece o que é a Juban, conhece o que é CBN, Batista Nacional, quando eu aceitei o desafio. E foi a melhor coisa da minha vida. Teve pastor que falou: você é louco, não tem salário, você é maluco, você vai passar fome. Eu falei: que passar fome? Está escrito, Davi falou, e eu gosto de Davi, se gosto. Fui criança, já fui moço e sou velho. Nunca vi? E nem a sua descendência. Esses dias eu emprestei dinheiro. Eu não pego mais emprestado, eu empresto. Para com isso. Aí um dia desse, eu nunca viajo com dinheiro no bolso. Eu inventei de viajar com dinheiro no bolso. Aí eu todo feliz, estava sobrando. E sabe que esse negócio no bolso de crente nunca sobe dinheiro, né, gente? Semiga a Copasa é uma coisa terrível. E aí, o devorador, o dinheirinho no bolso. E aí eu falei: vou parar ali, vou almoçar um almoço hoje, vou querer comer um churrasquinho. Aí eu falei assim: quem falou que esse dinheiro é seu? Eu falei: peraí, não é meu carro? Voz do capeta, isso não é de Deus, não. Falei: esse dinheiro não é seu, não. Esse dinheiro você dá para uma pessoa na beira da estrada. Eu falei: Jesus, não, isso não é de Deus, não. Comecei a repreender a voz do inimigo. Repreendi, irmão. E aí sabe o que aconteceu? Eu falei: Jesus, então tá bom. Se é o Senhor mesmo, se é a sua voz, eu só vou parar, porque eu sou apaixonado com criança, irmão. Eu sou apaixonado com criança. Desse eu fiz de bobeira, não, senão põe no carro e leva embora. Eu falei: só vou parar, Jesus, se tiver um pai com 3 crianças na beira da estrada com a mãe. Aí eu paro. E no lugar deserto. Ô irmão, 10 quilômetros depois. 10 quilômetros depois. E eu tentei fazer de conta que eu não vi. Eu fiz de conta que eu não estava vendo. Mas parece que o carro engasga, sabe? O carro engasgou, o som, o varão não quis tocar, parece. Aí o carro, freiei o carro, voltei lá, uns 10, 15 metros de a pé. Pecado, né, irmão? Quando é para tirar o dinheiro do bolso, nós é mal, nós somos ruins. Mas vai voltar, viu? Vai ficar tudo aqui. Então tenha compaixão. Não misericórdia, compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. É por isso que o cego Bartimeu, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O clamor dele é diferente. Ele fala: Jesus, filho de Davi. Ele não fala tem misericórdia, ele fala tem compaixão de mim. Se coloca no meu lugar. Eu sou cego. Falei com o cidadão assim: cidadão, não era crente não, gente. Falei: filho, não sei o que Deus tem em você. Eu não sei o que Deus quer para você. Mas toma, eu vou te entregar isso aqui. E deixa eu falar uma coisa: Deus não está aqui para acusar você. Jesus, ele não está aqui para te acusar. Ele quer mudar o seu destino. Ele quer mudar a sua história. Orei por ele, entrei no carro e a unção desceu. Deus não veio a essa terra para condenar ninguém. Aprenda a apontar destinos. E eu encerro te falando que até que ele venha, nós precisamos ser a geração de Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto,
Quando Jesus Cristo foi para ser preso, diz a Bíblia então que Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco. O Morada prega essa mensagem, eu fiquei uma semana comendo isso. Nós vivemos um tempo em que nós cortamos a orelha do povo e queremos que o povo escute de Jesus. Nós cortamos a orelha do povo como? Nós cortamos a orelha do povo falando, você é idólatra, você é isso, você é aquilo, você é pecador e tal, não sei o quê. Cortamos a orelha do povo. Mas aí Jesus Cristo vai lá e cola a orelha de Malco e fala, não é assim, Pedro. Não estou aqui para apontar pecado, eu estou aqui para apontar destino. Jesus não está aqui para apontar pecado de ninguém. Jesus está aqui para apontar destino. Jesus está aqui para apontar destino. Jesus te levantou para apontar destinos. Fez um ano agora que a irmã Altina foi para o céu. Uma mulher analfabeta, uma mulher que não sabia ler, uma mulher que não sabia escrever, uma mulher que chegava na igreja, dobrava o joelho e só orava. Mas uma mulher que chegou na casa da minha mãe, pregou o evangelho e ganhou a minha família para Jesus. Uma mulher que até hoje prega o evangelho na minha voz. Uma mulher que até hoje prega o evangelho na voz da minha mãe e dos meus irmãos. Uma mulher que era uma José de Arimateia. Uma mulher que era simplesmente um discípulo em oculto. Uma mulher que era uma igreja relevante e não em evidência. Era uma mulher que dizia, lê um versículo para mim que eu não sei ler. Você lia o versículo para ela, ela decorava aquele versículo e ficava o dia inteiro. E nós que sabemos ler, jovens, nós ficamos imparáveis, porque nós não pegamos a Bíblia para ler, nós não oramos, nós não buscamos o Senhor. Nós precisamos buscá-lo até que Ele venha. Oh, até que Ele venha. Eu tive um aluno no projeto que não sabia fazer nada. Chegou outro aluno que tinha um sonho de aprender a ler. Ele disse, pastor, eu queria aprender a ler para mim ler a Bíblia. E ninguém quis ensinar aquele moço a ler. Então ele falou para mim, o Anderson, falou, pastor, nas minhas horas vagas eu posso ensinar ele a ler. Eu tenho só até a 5ª série. Eu disse, Deus vai te capacitar. Um mês depois, Lentino levantava na igreja, no templo, dado o projeto Quero Viver, pegava um versículo e lia. Pegava um versículo e lia. O lenço está dobrado. Ele vai voltar, gente. Ele vai voltar. E antes que ele volte, nós precisamos ter compaixão dessa geração. Nós vamos ter compaixão desse povo que está aí fora. Estava numa praça da minha cidade, Divinópolis, na cidade da minha mãe. Eu achei uma coisa que nós devíamos fazer e não fazemos. 2 moradores de rua chegou até mim e viu eu falando de Jesus com uns colegas meus. Falou, pastor, você é crente? Você é crente? Eu falei, eu sou crente. Eu disse, olha, eu já comi. Estou aqui com o meu lanche, mas aquele meu amigo ali está com vergonha de pedir, ele não comeu ainda. Você não paga um lanche para ele não? Eu falei, agora. Paguei um lanche para ele. E ficamos a noite inteira falando de Jesus, conversando sobre Jesus. Sabe o que ele me pediu naquela noite? Em lágrimas, não foi dinheiro, não foi roupa nova. Ele disse, me dá um abraço. Há muito tempo que eu não ganho um abraço. Eu preciso só de um abraço. Até que ele venha, antes que ele volte. O lenço está dobrado sobre a nossa mesa, nós precisamos aprender a amar, precisamos abraçar. Nós somos parados pelo nosso orgulho. Às vezes nós precisamos entender, para que nós não possamos ser parados, nós sejamos imparáveis no amor, sejamos imparáveis na compaixão, sejamos imparáveis naquilo que Deus deu para nós, que é a comunhão um com os outros. Porque a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, em amor, em comunhão. O que o filho pródigo queria, eu quero ser o empregado seu, pai. Só quero ser seu empregado. O pai disse, não,
Eu sou pai. E pai nunca deixa de ser pai. E quem é filho, nunca deixa de ser filho. Porque a mentalidade de quem é empregado é ter recompensa. Mas a mentalidade de quem é filho é ter herança. Quando ele voltar, você não terá recompensa. Quando ele voltar, você receberá a sua herança, porque você é filho. É por isso que você é imparáveis. Por isso que nós somos imparáveis, porque somos filhos. A história do filho pródigo é linda, porque é contada por um filho, que é Jesus. E o filho compreende o que é ser filho. O grande temor e medo que possamos ter é de deixar a nossa mentalidade esvair de ser filho para sermos empregados. Quando nós nos tornamos empregados, nos tornamos uma igreja evidente. Eu fiz, eu mereço. Mas quando nós temos uma mentalidade de filho, nós nos tornamos igreja que somos, que é uma igreja relevante. Nós não merecemos, mas mesmo assim, Ele nos concede. Você pode fechar os seus olhos? O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado em lugar à parte. Nós somos o corpo, Ele é a cabeça. Zélio do corpo. Zélio do corpo. Zélio do corpo. Sabe, nós somos dotados de inteligência e do sobrenatural. Algo que motiva a minha vida hoje é saber que eu não preciso, que eu não careço, que ninguém venha usar de minhas emoções para fazer algo, que ninguém venha fazer sensibilidades ou fazer sensacionalismo com minha vida. Mas você tem a liberdade nessa noite de falar com Deus que você é corpo, ou quem sabe, de você poder abraçar alguém que é corpo. Quem sabe você tem feito tudo isso que eu falei aqui hoje com alguém que está aqui com você nessa noite, você quer abraçar essa pessoa e orar por essa pessoa. Eu quero que a igreja esteja de olhos fechados e você tenha essa liberdade de fazer isso, de orar por essa pessoa, de dizer que está junto com essa pessoa, de caminhar com essa pessoa. Nunca se teve uma igreja em tempos tão difíceis como nós temos agora, tão distante, irmãos um dos outros, como nós estamos vivendo agora. O que eu preciso é de amor. O que eu preciso é ter um ombro amigo para chorar nas horas quando ninguém está do meu lado. O que eu preciso de pessoas que me abracem. O que você precisa é que alguém te abrace, que alguém possa realmente olhar para você e dizer: olha, eu estou aqui, você não está sozinho, vamos junto, vamos caminhar juntos, vamos adiante. Sabe, eu tenho muita dificuldade de fazer apelo. Por que eu tenho dificuldade de fazer apelo? Porque na verdade eu não aceito Jesus, mas é Jesus quem me aceita. Sabe, e muitas das vezes nós ficamos falando quem quer aceitar Jesus, como se Jesus fosse banana em final de feira. E na verdade não, na verdade Jesus Cristo, Ele está de braços abertos a todo instante para que você o receba no seu coração, na sua vida. E quando nós fazemos esse apelo, não é para você mudar de religião, ou não é para você agora ser um cara quadrado, uma pessoa quadrada, não, é para você sentir esse perdão que nós sentimos. O dia que eu aceitei isso, que eu levantei a minha mão, ou que eu me reconciliei com Jesus, a minha vida foi outra. Quem sabe você também está aqui hoje pela primeira vez, sei lá, ou quem sabe você está aqui voltando para Jesus e você fala: pastor, eu queria receber um abraço, porque eu quero voltar para Jesus, ou eu quero aceitar esse Jesus, eu quero sentir esse amor, eu quero sentir esse afago, eu quero que esse lenço dobrado seja sobre a minha mesa, para quando Jesus voltar, eu esteja sentado com Ele. Porque o segredo do evangelismo é nós sairmos da mesa, pegar um pedaço de pão e dar para aqueles que ainda não comeram desse pão e dizer para eles: olha, esse pão aqui é gostoso. Quando eles experimentarem desse pão, eles vão dizer: onde tem? E nós dizemos: vem comigo, senta na mesa comigo, porque tem lugar para você. Eu quero nessa noite dizer para você, se você é essa pessoa
Você pode ter essa liberdade agora. Quem sabe de falar com o irmão do lado aí. Uma pessoa que você conhece e olha, eu quero. Vão comigo lá na frente, eu quero que ele ore por mim. Você pode dizer, olha, eu quero aqui no meu lugar mesmo, você ora por mim aqui. Esse irmão do seu lado vai orar por você. O que é importante é que você não perca a oportunidade de se lançar nos braços dele. Você não perca a oportunidade de adorar esse Jesus. A oportunidade de realmente ser tocado por ele. Nós adoramos o Senhor. Você de olhos fechados, eu quero orar com você e por você. Você que nessa noite quer sair daqui como Nicodemos. Você que está disposto a ser o Nicodemos nessa igreja. Dizer, pastor Guinaldo, eu estou com o senhor. Se for beber água suja, nós bebemos água suja. Se for beber água limpa, nós bebemos água limpa. Mas eu estou com o senhor, com sonhos dessa igreja. Está começando o ano, eu estou com o senhor. Eu vou lutar pelo corpo, eu vou zelar do corpo de Cristo. O Senhor é José de Arimateia, então pode contar que eu sou o primeiro Nicodemos. Se tem esse Nicodemos aqui nessa noite, se tem, você é esse Nicodemos, pode colocar de pé, eu quero orar com você. Eu quero orar junto com você nessa noite. Se tem, de olhos fechados, você levante, eu quero orar por você. Se tem esse Nicodemos nessa noite aqui, que quer realmente pegar na ponta do lenço, eu quero orar com você, eu quero orar contigo. Eu quero orar com você para que você realmente venha impactar esse lugar, que você venha ser realmente um discípulo relevante, não em evidência. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.